Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos e vou fazer mais uma retomada com vocês. O assunto da vez agora é números irracionais. Acompanhe no slide aqui. As habilidades que eu vou trabalhar com vocês: reconhecer que uma vez fixada uma unidade de comprimento, existe segmento de reta cujo comprimento não é expresso por número racional. Exemplo: a medida da diagonal de um quadrado, né, de um retângulo. E vou passar para vocês também um pouquinho do número π. O número π também é um número racional. Da onde que vem o número π? Tudo isso eu vou estar passando nessa videoaula para vocês. Outra coisa, habilidade 2, reconhecer o número irracional como um número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica. Estimar a localização de alguns desses números na reta numérica. Então, seguindo aí o slide para vocês, uma das aplicações que nós temos aí é o Teorema de Pitágoras. Quem se lembra do Teorema de Pitágoras? Eu, professor, eu lembro. Pois é. Então, os números irracionais são aqueles que não podem ser representados por uma fração. Certo? Então, isso é bem antigo. Então, Pitágoras, ele percebeu o seguinte, como vocês veem na imagem aí, né? A imagem não está perfeita, né? Mas que dá aí para visualizar para vocês. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é que tem um ângulo de 90 graus, certo? Deixa eu ver se eu destaco aqui, ó. Aqui no laser, ó. Então, aqui, ó, eu tenho aqui este lado, este outro lado, de medidas 1, e a diagonal desta figura, no caso seria um quadrado, raiz de 2, exatamente. Então a diagonal desse quadrado, ele mede raiz de 2. Raiz de 2 é um número inteiro? É um número racional? Não, não é. Raiz quadrada de 2 é um número irracional. Ele é um número que tem infinitas casas decimais, só que não apresenta período. Não consigo identificar. Tá? Então, ele é um número irracional. Lembrando aqui para vocês, né, do Teorema de Pitágoras, né, já que eu estou falando dele, o que dizia o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Muito bem. Então, esta é a fórmula que jamais vocês devem esquecer. A ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Onde? Observando muito bem aqui a figura do lado, eu tenho a hipotenusa. O que é a hipotenusa? É o maior lado desse triângulo. É o lado oposto. Ó, o lado oposto ao ângulo reto. Aqui dá um ângulo reto. Certo? O ângulo reto. E aí eu tenho este lado maior aqui de hipotenusa. Nós temos ainda os dois outros lados, os lados menores, que na verdade formam um ângulo de 90 graus, que eu chamo de cateto. Então eu tenho o cateto B e tenho o cateto C, né? Então são os dois catetos. E a fórmula diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Então, se você for lá, lembra lá que os lados eram 1 e 1? Por que dava raiz de 2? Então, se você jogar aqui na fórmula, a ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado
mais 1 ao quadrado. Então, eu tenho que A ao quadrado é igual. O que é 1 ao quadrado? Isso, 1 vezes 1, professor. Então, dá 1. O que é, de novo, 1 ao quadrado? 1 vezes 1, professor, que também dá 1. Então, aqui vai ficar 1 mais 1. E o que é 1 mais 1? Isso, 2. Então, que eu tenho que A ao quadrado é igual a 2. Muito bem. Se eu tenho que A ao quadrado é igual a 2, qual é o valor do A? Qual que é a operação inversa do quadrado? Estou ouvindo direito? Parece que está meio mudo. É isso aí. Então, o A ele vai ser a raiz quadrada desse número. Então, vai ser a raiz quadrada de 2. Toda vez que a letra está ao quadrado, para descobrir o valor dessa letra, eu extraio a raiz quadrada. Então, por isso que fica raiz quadrada de 2. Ok? Então, vocês estão vendo lá, raiz quadrada de 2 é um número irracional. Observem que raiz quadrada de 2 é 1.41421356 e assim vai. Fazendo uma relação de números irracionais, o raiz de 3, 1.73220508075. Vocês estão vendo infinitas casas decimais, mas dá para identificar um período? Tem um padrão de repetição? Não tem. Então, se eu tenho um número com infinitas casas decimais e não tem um padrão de repetição, eu classifico ele como sendo um número irracional. Muito bem. Então, eu vou só lembrá-los aqui. Usando aqui um pouquinho a calculadora, tá? Então, vamos lembrar aqui de algumas raízes. Professor, quanto que é a raiz quadrada de 1? Pensa. Responda rápido. Quanto que é a raiz quadrada de 1? Quanto que é? 1. Tá aqui o resultado, ó. 1. Quanto que é a raiz quadrada de 2? Quanto que é? Quanto que é? 1.41421356. Quanto que é a raiz quadrada de 3? Raiz quadrada de 3. 1.7320508075 e aí vai. Quanto que é a raiz quadrada de 4? Vocês têm a obrigação de saber. Quanto que é? Isso, professor. 2. Quanto que é a raiz quadrada de 5? Então, vocês observem aqui no canto do vídeo de vocês os resultados. Ó. A raiz quadrada de 1 deu 1. É um número racional. Já a raiz quadrada de 2 e de 3 deu um número com infinitas casas decimais e não apresenta período. Então, são números irracionais. Já a raiz de 4 é exato e deu 2. É um número racional. Já o próximo, raiz de 5, deu 2.23606797 e assim vai. Então, igualmente ao raiz de 2 e ao raiz de 3, eles são números irracionais. Perceba a diferença de número racional para irracional? Beleza? É isso que vocês têm que perceber. Então, nós temos aqui mais um número, tá? Conhecido de vocês, o número π. Da onde que sai esse número π, professor? Número π vale 3.141592 e assim vai. É um número encontrado pela razão. Olha essa palavrinha aqui, ó. Razão.
que significa razão? Significa divisão, tá? Divisão. Meio difícil de escrever aqui, mas eu tô tentando, tá? Então, razão é divisão, professor. É divisão. Mas quem que eu tenho que dividir por quem para achar esse π? Então, veja aqui no desenho que eu tenho uma circunferência. Essa linha aqui, ó. Essa medida que eu dou aqui a volta no círculo, tá? Que é a circunferência. Ele é o comprimento da circunferência, é como se fosse o perímetro. E eu tenho uma outra medida importante, que é essa linha que cruza aqui no meio, que eu chamo de diâmetro. Toda vez que você divide o comprimento pelo diâmetro, você acha o valor π. É uma constante, é 3 e alguma coisa. Qualquer círculo, pode ser círculo pequeno, círculo grande, se você divide o perímetro pelo seu diâmetro, dá sempre 3. 3 e uns quebradinhos. Para ser mais preciso, 3,141592 e assim vai. É um número que tem infinitas casas decimais e não dá para determinar o período. O período seria a parte decimal que repete após a vírgula. E não tem uma sequência lógica. Ó, 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79. Você não sabe quem é o próximo dígito. Então, por isso que eu tenho um número π, um número irracional. Tá? Então, não esqueça que o número π também é irracional. Então, eu só vou tirar aqui a minha imagem daqui. Se eu consigo. A questão 1, responda aí. Um minutinho para vocês aí. Qual dos números abaixo não é um número irracional? Tem para vocês. O que vocês acham aí? Qual dos números abaixo não é? Eu quero que não é, tá? E aí? Já responderam? A, B, C ou D? O que vocês acham? Hã? Ah, professor, eu acho que é a A. Acha que é a A? Eu acabei de mostrar no slide que a raiz de 2 é irracional. Isso, muito bem. É isso aí. Não vai falar que é racional. Ah, professor, e esse aqui, o B? Quem achou que é o B? Errou também. Então, esse aqui também é irracional. O que acabei de falar do número π? Também é irracional. Então, quem que sobrou, professor? Quem que sobrou? Sobrou a letra D. Justamente. Ah, mas por que é? Porque 0333 apresenta um período. E não sei se você se lembra, vocês já fizeram uma atividade anterior. 0333 é a fração 1/3. Ah, então se eu consigo escrever na forma de fração, é racional. Certo? Racional. Então anotem aí, tá? Próximo exercício. Identifica aí na reta numérica quem que são. Observe abaixo. Essa reta aí tem um triângulo. Esse triângulo vocês já viram no slide aí? Não sei, né? Percebam aí. Podemos afirmar que o ponto B indica a posição do número. E aí? E aí? Tempinho para vocês. O que vocês acham? Vocês acham que é a A? Que é a B? C ou D?
Pode responder. Como é que é? Pensa direito. Então vamos lá então. Só lembrando aqui que esse triângulo que foi mostrado no slide, nos slides anteriores, aqui ele significa que ele é o raiz de 2, prof. Muito bem. Se você transfere esse raiz de 2 aqui para a reta, essa parte que começa do zero e vai até o A, vale quando, professor? Isso também vale raiz de 2. Essa construção a gente fez na sala de aula. O raiz de 2 está aqui no triângulo, eu passei ele para horizontal. Está aqui até aqui, raiz de 2. O que ele fez agora? Ele fez um outro círculo aqui, ó, né? Na verdade, metade é do círculo. Se daqui até aqui é raiz de 2, quanto que é daqui até aqui também? Do A até o B? Também raiz de 2.